Aí vocês me diz no chat se dá pra ouvir o som, tá bom? Tá ouvindo? Deu pra ouvir, não? Foi o som. Nem baixinho. A Juliana disse que ouviu. Não, tia, mas é porque eu me confundi. Eu pensava que era a voz da tia. Ah, sim. Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz de errado. Nada de ouvir. Mas tá dando um eco, né? Uma zoada bem feia quando eu faço assim. É. Esse negócio de som é complicado. Eu tinha testado já. Nós vamos sem o. Deixa eu ver se dá pra mim. Vocês estão me ouvindo? A minha voz? Nós vamos ser um vídeo mesmo, porque não deu certo e eu não. Eu sei que quando não dá certo primeiro é porque não vai dar certo mesmo o resto. Nós vamos levar muito tempo tentando, tá bom? Ó, mais uma vez, é o nome da letra na música, depois vocês podem ouvir no YouTube. Então, tem um toque bem legal, bem relaxante. E a letra é muito interessante para a gente poder refletir. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar. Confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança.
Esse texto é bem interessante porque ele fala de um momento em que a gente está vivendo um momento de um pouquinho de escuridão em relação a essa doença, e um momento em que a gente precisa do outro, precisa da companhia do outro, nem que seja virtualmente. Muita gente está precisando do outro, com ajuda financeira, por exemplo. Então, é nesses momentos difíceis que a gente sabe quem realmente está do nosso lado. Só que a gente também precisa entender que muita gente finge estar do nosso lado e não está. Às vezes é só mesmo para essa pessoa só finge que está ajudando, mas não é de coração. Ela não ajuda de verdade com tudo que ela poderia ajudar. Às vezes é só para se amostrar, às vezes é só para a questão da vaidade dela própria. Então, essa escuridão pode ser várias coisas. Pode ser a pandemia que a gente está vivendo, pode ser um momento pessoal de vocês que ninguém sabe, mas vocês podem estar vivendo um problema agora. Só que, como essa música diz, é bom sempre lembrar que depois da tempestade, né, vem a bonança. Depois da tempestade vem o sol saindo. Só tome cuidado nesse momento enquanto estiver na tempestade com quem está do lado de vocês, como eu falei, tá bom? Tem gente que machuca a gente, tem gente que não sabe amar a gente, certo? Tem gente que engana a gente. Então, essas pessoas risque da vida de vocês sem dó nem piedade. Se afastar de algumas pessoas, gente, é a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente mesmo. E não se sinta culpado por isso. Porque a pessoa que lhe faz mal não se sente nem um pingo culpado em estar lhe fazendo mal. E tem algumas pessoas que é da natureza dela, é da criação dela, é da vivência dela, elas sempre vão viver pensando só nela. E é bom, e não é questão de egoísmo, não. Mas nós devemos pensar na gente, viu? A gente não deve viver só para pensar nos outros, não. É importante que a gente cuide da gente mesmo para a gente poder ter uma vida feliz, porque cada um de nós merecemos ser feliz. E também porque quando você está bem consigo mesmo, você consegue estar bem com os outros, principalmente com os outros que merecem. Porque às vezes a gente aguenta muita coisa de uma pessoa que não. Quando eu falo a gente, qualquer pessoa pode passar por isso. As pessoas aguentam muita coisa de gente que não vale aquele sofrimento. E em vez de devolver o sofrimento para aquele que lhe causou, em vez de descontar, vai descontar em outra pessoa que não tem nada a ver. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção é, nas pessoas que estão na nossa volta, tá certo? Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende, viu? Nem que seja depois de uma porrada bem grande, mas eu garanto a vocês, a gente aprende. Mas só que assim, não espere essa porrada não, tá bom? De gente que vocês gostem, tá certo? Eu já tive uma pessoa na minha vida que eu era bem próxima dela e quando eu menos esperei, veio uma porrada dela, então eu aprendi que nem todo mundo que tem um sorrisinho na cara, nem todo mundo que é legal, nem todo mundo que fala de Deus, essa pessoa falava muito de Deus para mim, então eu achava que ela era uma pessoa para mim ter ela do meu lado, mas tem aquelas pessoas que vestem uma máscara, certo? Inclusive em relação a essas coisas religiosas, viu? Nem todo mundo que fala de Deus realmente tem Deus dentro dela. E assim a porrada foi grande. E quando me afastei, foi a melhor coisa que eu fiz. A minha saúde melhorou bastante. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo, gente. Confiar na gente é uma das melhores coisas que a gente tem a fazer. Porque quem quer o melhor pra gente? É a gente mesmo, viu? Não fique esperando nada dos outros, não. Então, confie em você mesmo, confie nas suas capacidades, confie no seu conhecimento, certo? E quem acredita sempre alcança. Não só também naquela questão de ter fé e não fazer nada, não, viu? É acreditar no que você quer e correr atrás, tá bom? Para poder conseguir. Vamos lá para a nossa revisão. Eu preciso da participação de você, que na aula vai ficar super chata, tá bom? Só eu falando, só falando. Eu preciso que vocês participem para vocês poderem se inteirar do assunto e o tempo vai passar até mais rápido para vocês, tá bom? Olha, eu queria que vocês lembrassem de todos esses conteúdos, mas sem pesquisar. Eu quero que vocês respondam só para vocês
se autoavaliar se vocês realmente já aprenderam todo esse conteúdo, tá bom? Vocês já têm todo o conhecimento disso daí. Alguém liga o microfone, então coloque aí no chat o que são dígrafos. Pode ser do jeitinho de vocês, tá bom? Qual é o conceito de dígrafos? Alguém? Livre espontânea pressão. Deixa eu ver aqui. A Beatriz Oliveira. Bia, diga aí para mim o que são dígrafos. Vocês estão me ouvindo, então? Estão me ouvindo? Coloque sim ou não no chat. Ok, Liana. Bia Oliveira, Beatriz Oliveira. Vocês sabem dizer o que é dígrafos? Vai ser do seu jeitinho. E a Beatriz Souza, sabe me dizer? Duas letras com o som de um só. Muito bem, Bia. A Bia Oliveira aqui respondeu. O dígrafo são sempre quando eu tiver duas letras, mas eu consigo escutar o som só de um. Por exemplo, quando eu falo carro. Quando eu falo K, eu escuto o som do C e do A. Quando eu falo Ró, eu escuto o som só de um R. Esse Ró aí é o mesmo Ró de roda, por exemplo. Ó, Ró e Ró de carro. Então, esses dois R aí, ele tem um som só de um só, tá bom? Eu não escuto o som de dois R, eu escuto o som só de um. Então, como a Bia Oliveira falou, os dígrafos são sempre quando eu tenho duas letras, mas eu escuto o som de um somente, tá bom? Agora, a Bia Souza, ela até já começou a colocar aí alguns dígrafos, né? Quais são os dígrafos consonantais? Eu tenho dígrafos consonantais e eu tenho dígrafos nasais. A Bia Souza até já começou a colocar. Bia, quais são os outros? Você colocou alguns. Vou falar aqui os que ela colocou. Ai, não, desculpa, a Beatriz Oliveira colocou. A Beatriz Oliveira colocou o CH, o SS, o RR. Agora eu quero que a Bia Souza continue. Quais são os que faltam? Além desses daí, quais são os outros dígrafos consonantais? Os consonantais é o que tem som de consoante. É o CH, o SS, o RR, o que mais? Se alguma outra pessoa tiver com a resposta na ponta da língua, já pode falar também, tá bom? E aí, quais são os outros? Além do CH, nós temos o NH, não é isso? O LH. Além do SS, nós temos o SC, não é isso? O XC, ok? Esses são os dígrafos consonantais. Agora, alguém de livre e espontânea vontade me diga o que são os dígrafos nasais. Os nasais ou vocálicos, eles têm um som de vogais. Quais são eles? Lembrando que tudo daí, gente, é conteúdo de concurso público, viu? É bom vocês estarem com ideia na ponta da língua, não esquecer, não fazer descaso com vocês mesmos, tá certo? Confiem em vocês mesmos que vocês vão conseguir, tá bom? E aí, quais são os dígrafos nasais ou vocálicos? Alguém tá lembrando? Se vocês fossem fazer a prova hoje, ia dar tudo certo? Vocês iam se garantindo 10? Ou vocês estão com dificuldade nesse conteúdo ainda? Alguém, dígrafos nasais? Na palavra. Professora, Oi, Ayara. é o encontro de uma vogal, por exemplo, é o encontro de uma vogal na mesma sílaba. A M, a N, é M, é N, IM, IN. Show, Rayara. Letícia aqui também colocando no chat. A Rebeca, pronto. A Rayara explicou extremamente, perfeitamente bem.
Os dígrafos nasais ou vocálico é sempre quando tem uma vogal, A, E, I, O, U, junto da letra M ou N em uma mesma vogal, uma mesma sílaba, desculpa. Por exemplo, na palavra samba. Na palavra samba, eu tenho aqui o sam e tem o an, o A e o M, tá certo? E eles ficaram na mesma sílaba. O M não vai ficar junto com o B, porque senão não fica sam, fica só o sa. Então, sempre quando vocês verem o an, o en, o in, o on ou o numa mesma sílaba, tá certo? Seja esse an, en, in ou com M ou N, nós vamos ter um dígrafo nasal, ok? Então, vamos aqui revisar mais uma vez. Os dígrafos nasais ou vocálico é sempre quando o M ou N aparece no final dessa sílaba. E antes dele vai vir o A, o E, o I, o O ou U, ok? Aqui nós temos, ó, com a, campo, ou então sangue. Com em, nós temos sempre, ou tento. Im, limpo, tingir. On, rombo, ou tonto. Bumbo, ou sunga, tá certo? Então, tudo ok, né, nesse conteúdo? Pelo menos dígrafos vocálicos ou nasais. Agora, os dígrafos consonantais. Os dígrafos consonantais que têm um som de consoante. Tem aqueles que nunca se separam, como o NH, o CH, o LH, o QU e o GU. Mas esse QU e GU, lembrem-se que é só quando tiver um E ou então um I depois. Porque, por exemplo, na palavra água, eu tenho G e um U aqui, ó. Mas será que esse GU tem um som de uma letra só? Quando eu falo água, eu escuto o som do U também. Gu, A, gu, A. Então, aqui em água, nós não temos um dígrafo, não, tá certo? Agora, na palavra guerra. Na palavra guerra, eu consigo escutar o som do U, guerra. Não, né? Porque o som do U é de U, né? Que nem gu, tá bom? Mas aqui eu não escuto o som do U. Portanto, aqui em guerra eu tenho um dígrafo, tá bom? Então, o Q e o U e o G e o U só vão ser dígrafos quando tiver um E ou um I depois dele, ok? Vamos lá. Então, esses dígrafos nunca se separam na palavra. NH, QU, GU, CH e LH. Lembrando que separação de sílaba também é conteúdo que nós estudamos em fevereiro e março. E temos aqueles dígrafos que se separam sim. RR, nunca vão estar na mesma sílaba. S cedilha, SS, XC, SC, XS. Nunca vão estar na mesma sílaba. Como assim? Na palavra carro, quando eu for separar, esqueça esse G aqui, papagaio. Na palavra carro, quando eu vou separar, os dois R tem que ficar separados, tá bom? Um R fica na primeira sílaba, o outro R fica na sílaba seguinte. Então, RR nunca vão estar juntos na mesma sílaba. A mesma coisa com os outros aí que vocês estão vendo. SS, SC, S cedilha, XC e XS. E esses são os dígrafos, ok? Retire do texto acima, aquele que a gente viu, né, mais uma vez, da música, dois exemplos de dígrafos consonantais e dois dígrafos nasais. Eu vou voltar aqui, vocês vão me apontar dois dígrafos consonantais e dois dígrafos nasais, para me circular e depois separar a sílaba.
Qualquer pessoa pode aí, pode responder. Vitor, seja muito bem-vindo. Adoro você aqui na minha aula, você é muito participativa. Sem problema no seu atraso. Vamos lá. Duas palavras com dígrafos nasais e duas com dígrafos consonantais. Já estou voltando, viu? Vale, eu morrendo de falar. Agora que eu escrevi aqui a Fabiana, morrendo de falar aqui, e o áudio estava desligado. Enquanto eu estava morrendo de falar e o áudio desligado, eu estava explicando por que amanhã não é dígrafo nasal, tá bom? É porque o amanhã, como vocês viram aí na imagem, quando eu separo, o A e o M não ficam junto, ok? Mil desculpa aí o áudio. Ainda que bem que a Fabiana me lembrou. Aqui na segunda, como vocês podem ver, nós não temos nenhum dígrafo consonantal, não, né? Não estou vendo nenhum, vocês estão vendo? Nenhum, né? Só temos enganando, que é dígrafo nasal. Bora ver se na última parte nós temos algum dígrafo consonantal. Veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende
Se você quiser, esse quiser e quem? A gente pode dizer que são dígrafos consonatais? Já te respondo, Vitor. Iris, não tenha vergonha, viu? Acontece com qualquer um, pode acontecer alguma coisa. Então, vamos lá, e ser bem-vinda. Adoro também sua participação na aula, que você é muito participativa. O quiser, o quem, o alguém, tudo isso daí é dígrafo? Tá baixo o áudio? Para todo mundo tá baixo o áudio? O Vitor disse que acha que é dígrafo. Bora ver aqui no nosso bisuzinho, ó. O que, o i, o que, o é e o que, o i, eles são dígrafos, tá bom? Desde que o u não seja falado. Quando eu falo que, eu escuto o som do u em que, quiser. Eu escuto o som do u, sim ou não? Não, né? Muito bem, Jones. Como eu não escuto o som do U, então quiser, nós temos um dígrafo consonatal. Em alguém, eu também não escuto o som do U. Então, alguém também vai ser um dígrafo consonatal, tá certo? O quem, eu também não escuto o som do U. Então, eu tenho em quem, o QU é um dígrafo consonatal, tá certo? O claro, a palavra claro, não é dígrafo, porque quando eu falo clar, eu escuto o som do C e do L e o A, tá bom? Se não existisse o som do L, ficaria K. Se não tivesse o som do C, ficaria lá. Para poder ficar clar, obrigatoriamente eu falo C, L, A, tá bom? Então, em claro, nós não temos dígrafos nem consonatal e nem vocálico. Então, nós já achamos aqui dois dígrafos consonatais, que foi o quem, o quiser e o alguém, e nós também encontramos os dígrafos nasais, que foi o vem e o endoidecer. Agora eu quero que alguém me diga o que é encontro consonatal. A própria palavra já diz tudo, ó, encontro, quando duas coisas se encontram. E consonatal, essa coisa que se Confia um encontra exemplo. consoante, como é, Encontro Ingrid? de consoantes. Pronto, Vitor. Eu acho que a gente fala a mesma coisa, não foi também, Ingrid? Não, A não, palavra não. confie é um exemplo. Assim. Pronto, o Vitor Gabriel deu o conceito de encontro consonatal, que é encontro de consoantes, a própria palavra de estudo, e a Ingrid complementou dando um exemplo, a palavra confie. Vou botar na caixinha de som porque o meu áudio tá muito baixo. Eu não sei se é o da senhora ou é o meu, mas o meu tá no mais alto possível. Os meninos falaram que estava normal, os outros, por isso que eu não já aumentei o máximo aqui. Na palavra confie, quais são as duas consoantes que estão juntas? Nós temos o encontro consonatal, estou confirmando. Agora me diga quais são eles. O I e o E. O consonatal, Ah, o N e o F. pronto. O É? N e o F, nós temos duas consoantes juntas. Só para reforçar aqui os meninos que estão participando no chat, tá bom? A Beatriz Oliveira confirmou que são duas consoantes juntas na mesma palavra. A Jéssica, mesma coisa, são encontro de consoantes. Então, fácil, né? Encontro consonatal, encontro de consoantes. Agora nós vamos voltar para o texto de novo e vamos procurar encontros consonatais. Nós já achamos um. Aliás, a Ingrid já achou um, que é confie. Aqui nessa última parte da palavra não, da música, quais são. Tentem aí achar o que vocês estão vendo aí de encontro consonatal. Acredita? Acredita, muito bem. Sempre. Acredita sempre. Mais algum? Já achamos Alcança. dois, né? Em acredita, Alcança.
Alcança também. Em acredita, quais são os encontros consonantais? Quais são os encontros consonantais de acredita? Estão me ouvindo? O C e CR? o R. Pronto, C e o R, tá certo? Duas consoantes juntas, ok? Uma do lado da outra. Existem alguns encontros consonantais que vão ficar junto na mesma sílaba e vão ter outros que vão ficar separados, tá bom? Isso não tem problema nenhum, não influi em nada. O importante no encontro consonantal é ele estar junto na palavra, tá bom? Vamos lá para outra palavrinha para separar aqui, para ver se nós encontramos algum em que o encontro consonantal se separa. Alcança, né? Que alguém falou. Tia, e o sempre? O sempre também vai Vai ter. ser Vai o P e ter. o R ou vai ser o M Pronto. e o P? Todos dois. Tanto vai ter o. Vamos ter dois encontros consonantais. Tanto o M e o P Nossa, vai ter o encontro consonantal que se separa na palavra, como o P e o R vai ser o encontro consonantal que fica junto na palavra. A gente viu, e pode ser conteúdo de concurso, que o P e o R são encontros consonantais perfeitos, porque ele não se separa. E o M e o P vão ser encontros consonantais imperfeitos, ok? Entendido? Encontro consonantal? Alguma dúvida? eu quero Então, já saber vimos. desse nosso aí. Oi? Como é, O Ingrid? nossa. Nossa, a palavra nossa. Nossa, bora ver se tem encontro consonantal. Vocês acham que tem? O SS é encontro consonantal? São duas consoantes, mas são encontro consonantal? Sim ou não? Não, né, Fabiana? Vocês sabem dizer por quê? Alguém sabe me dizer por quê que o SS não é, apesar de ser duas consoantes juntas, mas ele não é considerado encontro consonantal? Alguém sabe me dizer por quê? A lei diz que são encontros nasais. O SS nós já vimos nessa aula de hoje. Foi aqui que nós vimos ele, ó. O SS se encontra no dígrafos, tá bom? Dígrafo não é encontro consonantal, tá certo? Porque os dígrafos, apesar de ser o encontro de duas consoantes, mas o som não é de duas consoantes, o som é só de um só, tá bom? Então, RS, RR, aliás, SS, SC, S cedilha, XC, XS de novo. Aí voltou, o cartinha saiu de novo. Esses dígrafos aí, por mais que tenhamos o NH, o LH e o CH, por mais que tenhamos duas consoantes juntas, mas o som não é de duas consoantes. Portanto, vão ser dígrafos. E dígrafos não são encontros consonantais. Tirar da dúvida? Sempre quando vocês tiverem dúvidas, vocês falam, tá bom? Pronto, já retiramos do texto dois encontros consonantais e separamos as sílabas. Agora alguém me diga o que é encontro vocálico. Encontro, né? Duas coisas que se juntam. E vocálico vem de quê? O que é encontro vocálico? Pode dizer, Vitor. O Vitor ou qualquer outra pessoa. Porque o Vitor abriu o microfone dele, achei que ele fosse Encontro falar. vocálico é de vocais. Isso, o encontro vocálico são encontro de vogais, tá certo? O A e o U, se estiver junto, muito bem, Fabiana. Se o A e o U estiver junto, já sabe que é um encontro vocálico, tá bom? Agora alguém me diga, né? Conceitue para mim o que é ditongo. Ditongo, tritongo e hiato são encontros vocálicos, mas só que ele tem algumas características próprias dele. A Fabiana já falou que ditongo são duas vogais juntas. Muito bem, Fabiana. Duas vogais que não se separam de jeito maneira na sílaba, tá bom? Tritongo. Alguém sabe dizer o que é tritongo?
Ó, ditongo vem de dois. Tritongo vem de tri. Professora, são 3 vogais juntas. Muito bem, Rayara, muito bem, Beatriz Oliveira. São 3 vogais juntas que não se separam, tá certo? Lembre-se lá do tricampeão, né? Porque foi campeão 3 vezes. Ditongo, o di vem de 2, começa com o mesmo D, né? De 2, são 2 vogais juntas. Hiato. Como é que é o hiato? Di é 2, tri é 3, será se hiato é 4 vogais juntas? Tem alguma coisa a ver ou não? O que é hiato? Muito bem, Beatriz. O hiato não tem nada a ver com 4 vogais juntas. Eu tentando aqui confundir vocês, para ver se vocês estão espertos. O hiato, a própria palavra hiato significa separação, certo? Um espaço entre duas coisas, tá bom? Quando alguém disser assim, existe um hiato muito grande entre nós dois, ou seja, existe uma separação, um espaço muito grande entre nós dois. O significado da palavra hiato é separação, tá bom? Então, hiato, como bem aqui está mostrando o Jones, a Deiciane, a Beatriz Oliveira, o hiato são quando 2 vogais se separam. Na escrita da palavra, elas até estão juntas, mas quando a gente vai separar sílabas, elas se separam. Exemplo aqui do ditongo, caixa. Em caixa, o AI fica junto. Se não ficasse junto, eu falaria caixa. Me dá aí a caixa. Caixa, o I fica mais. Quando é separado, o som se arrasta mais, que nem rainha. Ó, rainha, o I se arrasta mais. Então, em rainha, aqui nós temos um hiato. Se não tivesse o hiato, eu falaria raia. Falaria mais rápido. Olha, a raia foi comparado. Foi comparado, não. A raia foi coroada. Raia seria junto. Mas como eu não falo raia, rainha, o i fica sozinho, ok? Em caixa, já eu falo mais rápido. Em caixa, então eu tenho um ditongo. Em caixa, eu não separo o a e o i, não. Caixa, eu tenho duas sílabas. O cai, que é a primeira sílaba, e o chá, que é a segunda. Em caixa, eu tenho ditongo. Já rainha, eu tenho o a e o i junto, não tenho? Mas só que quando eu vou separar a sílaba, fica o ra, o i e o nha. Em rainha, eu tenho 3 sílabas. E o i fica sozinho. Eu separo o a e o i, portanto, 2 vogais separadas, nós temos um hiato, ok? Um exemplo de tritongo, uruguaio. Em Uruguai, eu tenho o A e o I que não se separam. O A e o I, 3 vogais juntas, portanto, tritongo. Então, a dica que eu dou para vocês, talvez a dificuldade seja só em saber onde é que é ditongo e hiato. A dica que eu dou para vocês é que, se for falado muito rápido, que nem caixa, o ai é junto, tá certo? Eu falo rato, portanto, é junto. Quando o som sair um pouquinho mais arrastado, como rainha, o i meio que se arrasta mais. É porque o i fica sozinho. Em rainha, eu tenho um hiato. Ok? Dá para entender aí? A Ingrid aqui complementou e muito bem que o hiato é a separação de vogais na pronúncia. Muito bem. Na palavra, tá junto. O A e o I tá junto. Mas, quando eu vou pronunciar, ele sai separado, tá bom? Agora, eu quero que vocês tirem do texto um exemplo de cada. Um de ditongo, um de tritongo e um de hiato. Aqui na primeira parte, nós temos algum ditongo, algum tritongo, algum hiato? Mais é? Mais. Agora me diga se mais é ditongo ou é hiato. Ditongo. Ditongo, muito bem, eu falo bem rapidinho, né? O ai faz junto. Mais. Se eu falasse separado, ficaria mais. Olha, me dá aí um. Não, tenho mais. Mais. Tenho mais aula hoje. Não falo mais, eu falo mais. Tenho mais aula hoje, certo? Então, mais é um exemplo de ditongo, ok? Aqui tem algum tritongo nessa primeira parte da música?
três vogais juntas, Endoidecer é? mas são Não, três vogais endoidecer não. juntas. Endoidecer é hiato, tia? Não, eu falo bem rapidinho, doi. Endoidecer, é Endoidecer. realmente. Falo bem rapidinho. Bora ver aqui. Ver se vocês acham algum tritongo, algum hiato aqui, ver se tem. Se não achar, não tem problema, porque não tem mesmo, tá bom? A única palavra aqui que tem duas vogais juntas é deveria. Deveria é hiato ou tritongo. O I e o A eu falo separado, eu falo junto. Deveria. Fala junto. Junto, né? Então seria um ditongo. Então não temos aqui nenhum tritongo nem hiato. E aqui, já confirma a vocês que eu tenho aqui um hiato. Nós não temos tritongo nessa música, não. Mas me diga, cadê o hiato nessa última parte? Aqui eu vou sublinhar as palavras que têm vogais juntas. Dia, sei, confiar, confie. E aí, quem? Qual dessas 5 aí que eu sublinhei? Só tem uma, só tem um hiato aí. Qual é que é hiato? Que se separa as duas vogais? Rebeca, desculpa, eu olhando para cá, já até respondeu aí no chat. Quando a gente fala confiar, ó, fiar, fi e o a, ele se separa. Então, em confiar, passar aqui o carro. Em confiar, eu tenho o com, o fi e o a. Então, confiar, nós temos um hiato, ok? Gente, o carro parou bem em frente à minha casa, como é que pode? Não achamos tritongo. Bora só revisar agora, então, os encontros vocálicos. Encontro vocálico é quando duas ou mais vogais aparecem juntas em uma palavra. Quando isso acontece, ocorre um encontro vocálico. Exemplo, navio, temos o iu, certo? O i e o o. Violino, temos o i e o o também. E peão, temos o i, o a e o o. Em navio, é ditongo, tritongo ou hiato. Navio, eu falo junto, iu, É de tongo. ditongo, muito bem. Navio, eu falo o iu bem rápido. Navio. Violino, separado ou junto? Separado, eu acho. Separado. É hiato. Muito bem. Não tem nem como falar junto, certo? Então, o i e o o separa. Nós temos um hiato. E peão, nós temos o quê? Muito bem, Socorro. Hiato mesmo. Em peão, eu tenho ditongo, tritongo ou hiato. Vejam o i e o E é um ão, ó. tritongo. Um tritongo. Porque nós temos 3 vogais juntas. O i, o a e o o. Ah, a Joiciara com o da tia dela, né? Joiciara com... Tia, mas o peão, a gente fala a palavra completa? Tudo junto? Peão, É rápido. peão. Tu tem razão, viu? Muito bem. Não fala não, viu? Aí fala o pi e o ão depois. Você tem razão. Não, nós não temos aqui um tritongo, nós temos um hiato e um ditongo depois. Você tem toda razão. Eu peguei esse da internet, isso daí nem tinha prestado atenção. Às vezes, gente, o que a gente pega na internet, nem tudo é confiável, não. E o Vitor está de parabéns por essa observação. Eu vou até apagar, nós vamos ter aqui. Nós vamos ter um hiato, porque o i se separa do a, e depois nós vamos ter um ditongo, porque fica o ão junto. Então, peão realmente não seria tritongo, não. Quando a gente fala Uruguai, ó, o ai sai tudo junto.
Mas em peão, o pi se separa automaticamente do ão, tá bom? Peão. Muito bem, parabéns, Vitor, pela observação. Ditongo. Ditongo, só para lembrar, é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. O hiato é o encontro de duas vogais, mas na hora de separar, né, ficam em sílabas diferentes. E o tritongo é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Como o Vitor Gabriel bem observou, se não tiver na mesma sílaba, não vai ser tritongo, não, tá certo? Vamos mais para frente. O que é a sílaba tônica agora? Alguém lembra a sílaba tônica? Estão me ouvindo, então? Tinha a sílaba mais forte? Eu não me lembro direito. Isso. É daí mesmo. A sílaba tônica é a sílaba mais forte pronunciada na palavra. Se você tiver dúvida, aí a gente pode dizer que é aquela sílaba que se arrasta mais quando a gente grita a palavra, tá bom? Elas são classificadas em três tipos: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Muito bem, Ingrid. São a sílaba mais forte de uma palavra. E a Fabiana está lembrando aqui uma coisa. São palavras acentuadas. Na verdade, são sílabas acentuadas. Se você vê que tem um acento agudo, pode lembrar o acento agudo é esse tracinho aqui para cima. Se tem um acento complexo, ou tem um tio, se essas palavras tiverem esses acentos gráficos aí, já sabe que a sílaba vai estar sendo a mais forte e vai ser a tônica, tá certo? Joiciara, um questionamento em forma de afirmação, é isso mesmo, é a sílaba mais forte. A Iris contando que a professora dela, do primeiro, gritava na sala para a gente saber qual era com mais facilidade. Essa é o jeito de mais simples que tem para quando a gente tem dúvida, e não falha. Grita a palavra como quem está chamando, por exemplo, para almoçar. A palavra panela, panela, vem almoçar, como se fosse o nome de uma pessoa. Quando eu falo panela, o que demora mais é o né. Então, né é a sílaba mais forte, tá bom? Mas se tiver esses acentos aí, já vão nela, não precisa nem gritar nem nada, você já sabe que a sílaba mais forte são as que estão acentuadas. Quando não está acentuada e você tiver dúvida, faça essa dicasinha de gritar. Como o Vitor Gabriel bem observou, às vezes a gente tem mania de gritar e colocar o som, né, mais forte e demorar mais na sílaba errada. Mas grita como se for chamando para almoçar, que não tem erro não, viu? Qualquer palavra que você for gritar, vem almoçar, fulano vem almoçar, a sílaba sai corretamente, tá bom? Porque a frase tem que sair toda de uma vez. Então, eu falar garrafa, vem almoçar, o garrafa sai o rá, mais diferente, garrafa. O rá, né, vai se estender um pouquinho mais, tá bom? Mas a única coisa que tem para fazer é gritar a palavra. É o único jeito. Não tem outra dicasinha, não. E essa não tem erro. Eu quero que vocês lá no texto, que a gente vai voltar para ele, eu quero que vocês encontrem palavras paroxítonas e palavras oxítonas. Quando é que é oxítona? Alguém sabe dizer quando é que é oxítona? Vão lembrando aí o que é oxítona? É a última sílaba que é mais forte? Muito bem, Lívia. Oxítona é quando a última é a mais forte. E paroxítona? A penúltima? A penúltima. Lembrando que a penúltima é o que vem antes da última, tá certo? Então, encontre para mim aqui no texto, nessa primeira parte, tem alguma oxítona? Muito bem, Joicera, isso mesmo. A Joicera aqui está reforçando que a penúltima mais forte é a paroxítona. E aí, aqui no texto, tem alguma oxítona? Amanhã, tia. Amanhã. Letícia também falou amanhã. Isso. Em amanhã, a gente não precisa nem pensar muito, porque tem o tio, né? Então, amanhã, o mais forte é o nhan. Amanhã, né? O an demora mais. Mas como tem um tio, a gente já sabe que ele é o mais forte.
Tem mais algum aqui na primeira parte da música que seja oxítona? Escuridão. Tudo bem, São. Rebeca, Vitor, Ingrid, Lívia, escuridão. Desculpe, às vezes eu esqueci de olhar o chat, é porque tá aqui na minha cara. Escuridão, nós temos o tio em cima do ão, né? Em cima do A. Então, aqui já sabe de cara que escuridão, né? O dão é a mais forte. Que Tia, e o mais? Já e o Sam? O já e o sol, eles são monossílabas. Por ser monossílaba, já está indicando que só tem uma sílaba que é forte, né? Então, sol e já, eles por si só já são sílabas fortes, porque a gente não tem como falar a palavra de forma, como é que fala? Um som fraco. Então, vai ser forte mesmo. Sol e já são monossílabas tônicas. San também, diz muito bem, ela é oxítona, ela é uma sílaba forte, né? Por si só, já é uma sílaba forte, portanto, uma sílaba tônica. O que mais? Nessas palavras maiores, a palavra endoidecer, ela é oxítona ou ela é paroxítona? Endoidecer é paroxítona, oxítona? É oxítona, não, Muito bem, professora? oxítona, Letícia, viu? Legião também é oxítona, né? Qual? Legião ou não? Legião é por causa do ão, né? Aqui do tio, do ão, tudo bem. Então, legião também é oxítona. Endoidecer é oxítona, tá certo? Outra dica para vocês: toda palavra terminada em R, se for verbo, ele é oxítona, tá bom? Porque justamente o R, ele é colocado no final para a sílaba ficar mais forte. Então, endoidecer, sempre que for verbo, e terminada em R, vocês já podem colocar como oxítona, tá bom? Mas se tiver dúvida, endoidecer. É o C que se arrasta mais. Então, pior automaticamente já é Muito oxítona, né? bem, Ingrid. Pior terminar em R e ficar mais. Porque se não tivesse o R, ficaria pio, não era? Então seria outra sílaba mais forte. Mas em pior, por ter o R e o som ficar mais forte no OR, então é sílaba mais forte. Nós já achamos vários oxítona. Agora acho para mim paroxítona. Paroxítona é quando é a penúltima, é o que vem antes da última. Tem várias aqui nessa segunda parte da música. Engana, não é, Gente, tia? muito bem, Letícia, Ingrid, gente, é paroxítona. Gente, é o gen que demora mais e é a mais forte. Qual foi, Vitor, você falou? Enganando. Enganando. Enganando, é o não, muito bem. Enganando, é o não. O que mais? Ingrid é paroxítona? Ingrid, é Ingrid. A sua palavra é paroxítona, seu nome, aliás. A palavra está, ela é paroxítona ou oxítona? Está. Oxítona. Oxítona, muito bem, Vitor, muito bem, Ingrid. Está, ela é oxítona. Está, demora mais, é o tá. Estou só querendo pegar vocês, aí vocês estão bem ligados na aula. Machuca, Tia Rebeca, é sim, Rebeca viu? perguntou se Machuca, machuca, é é? machuca. Isso. Rebeca, machuca viu? Machuca, é o chu, tá bom? Então já temos aqui várias palavras paroxítonas e várias oxítonas. E proparoxítona não tem nenhuma. Mas o que é a palavra proparoxítona? Não tem nenhuma no texto. Mas o que é a palavra proparoxítona? Proparoxítona. A gente já sabe que a oxítona é a última, paroxítona é a penúltima e proparoxítona. Vai, Letícia? É a É a antepenúltima. antepenúltima, tia. Pronto, é a antepenúltima, tá certo? Bora ver aqui estes exemplos. Em jacaré, o mais forte é o ré, tá até acentuado, né? Como é a última é o que termina a palavra, tá bom? Então, se é a última, nós temos oxítona. Em coruja, o mais forte é o ru.
Vocês podem perceber que o ru vem antes da última. Se vem antes da última, é penúltima. E se é penúltima, é paroxítona. E, por fim... Tia, Oi. tem alguma palavra que tem 2 acentos nela? Não, não existe. Tem que ser só um acento, viu, na palavra. E esse acento tem que estar ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. A palavra pode ter 10 sílabas, por exemplo, mas sempre a sílaba mais forte vai estar na última, na penúltima ou na antepenúltima. Então, vocês sempre só vão contar ou última, ou penúltima, ou antepenúltima para poder ver a sílaba tônica, ok? Em abóbora, o mais forte é o bó, certo? Mas esse bó aqui é o da antepenúltima sílaba. Quando for a antepenúltima, vai ser proparoxítona. Perceba que as palavras, no decorrer do que vai mudando a sílaba de posição, ela vai aumentando, ó. Oxítona é menor, aí depois vai aumentando paroxítona, e depois vai aumentando um pouquinho mais para proparoxítona, ok? Muito bem. A Joiciara está aqui reforçando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Show de bola. Toda proparoxítona na língua portuguesa, ela vem com acento, ou agudo ou circunflexo, ok? Lembrado desse conteúdo? Vamos agora para ortografia. Ortografia é como se escreve as palavras. Sobre a ortografia do texto. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. O mais aqui, esse mais tem sentido de intensidade, tem sentido de quantidade ou tem sentido de oposição? Oposição vem... Oposição. Muito bem, Joiciara. Oposição é quando uma coisa é contrária à outra, tá certo? Seja contrária ao que se espera, seja contrário ao que se queria, tá bom? Então, tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. O sentido aqui é de oposto ao que se queria. Ela está do lado que a gente, mas o ideal, o que a gente gostaria é que ela estivesse do outro lado, estivesse de cara, mostrando que não é o que a gente pensa. Então, nesse caso aqui é de oposição. Mas outra dica, quando é que vai ser intensidade ou quantidade? Vai ser intensidade ou quantidade quando tiver o i, tá bom? Esse mais aqui é o mais de adição, é o mais em que, quando a gente adiciona, a quantidade aumenta, tá certo? Ou então no sentido de intensidade. Por exemplo, ele colocou o som mais alto, ou seja, mais alto, não é que vai aumentar a quantidade, é que vai se intensificar o som. Então, esse sentido de mais com i é ou de intensidade ou de quantidade. E o mais sem o i, como esse da letra da música, é de oposição ou contrariedade. Gente, não esqueça disso. Mas sem o i indica oposição ou contrariedade ou adversidade. O que é a adversidade? Quando a gente falou, mas estou passando por tanta adversidade. A adversidade são coisas contrárias àquilo que a gente queria pra gente, tá certo? Então, mais sem o i, oposição, contrariedade ou adversidade. E o mais com o i indica quantidade ou intensidade. Exemplo. A cada dia tem mais tarefa para fazer. Esse mais aqui é de quantidade. Cada dia aumenta mais um pouco, tá certo? Então, mais com i. Mas nunca me canso do meu trabalho. Se tem mais dever para fazer, mais tarefa, a gente espera que a pessoa ia estar cansando. Mas só que acontece o contrário. Acontece o oposto. Ela nunca se cansa do trabalho. Então, esse é o sentido de oposição. É quando acontece algo contrário ao que a gente espera, tá bom? Não esqueça, mais sem o i, oposição, mais com o i, quantidade. Por que que eu repito tanto, às vezes, quando eu estou dando aula? É porque, às vezes, eu acho que o aluno não estuda em casa, porque isso é tão simples de aprender e memorizar, e não adianta você só compreender, você tem que memorizar esse conteúdo todo, tá bom?
Ah, professora, mas é muita coisa. Realmente é muita coisa, mas as pessoas são capazes de ter muita coisa guardada na cabeça, tá bom? E vocês têm que ser uma dessas pessoas, porque lembre-se, ano que vem vocês vão fazer concurso público, ano que vem vão fazer faculdade ou vestibular, o Enem, e tudo isso é necessário, tá bom? Ou vão fazer uma seleção para um emprego, tem muitos empregos que é uma prova escrita, gente, certo? Escrita de palavras, ditado ou uma prova. Então, é muito, de verdade. Eu toco muito nessa tecla, porque não adianta você fazer o ensino médio e terminar ele e ficar esperando as coisas cair do céu. Esperando de pai, de mãe, de avó, de madrinha. Isso não é legal nem com vocês mesmos, gente. Viu? A gente se sente tão bem recebendo dinheiro no final do mês, tão bem mesmo, e é isso que eu quero para vocês, tá bom? Bora a próxima. Todos os usos da palavra tem no texto possuem o sentido de existir. Assim, tem gente enganando a gente. Podemos substituir o termo em negrito por. Olha aqui, ó. Vai voltar lá para o texto lá, a música. Tem gente que está do mesmo lado que você. A gente pode falar, trocar por. Existe gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Existe gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Existe gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Existe gente enganando a gente. Então, aqui no texto, esse tem um sentido de existir. Eu posso trocar o tem por existir, que não muda nada. Mas o que é que a questão quer saber? A questão quer saber se esse tem, com sentido de existir, eu posso mudar por qual tipo de A. Esse A interjeição é um A substantivo sem H? É o A sem H que é pronome? É o A com H na frente, que é verbo? Ou é o A sem H que é um artigo? E já que eu te respondo, o chat. Enquanto vocês pensam, eu vou responder a Ingrid. Já colocou aqui no chat que faculdade de arquitetura, aí vou eu. Isso aí é para os políticos, né? Só não lembro qual é a parte, Ingrid, mas a questão da faculdade, você tem todo o perfil de uma universitária, viu? Por isso não desista do seu sonho, tá bom? Faculdade de arquitetura, ela não é muito assim. Tem gente enganando a gente que é dos políticos. Ingrid, a faculdade de arquitetura, ela não é muito concorrida no Enem, não, viu? Portanto, você tem grande chance, até com a nota, não precisa nem a nota tão alta assim para entrar em arquitetura, tá certo? Inclusive, tem uma aluna aqui da escola, de 2 anos atrás, eu ensinei ela. Ai, os alunos, são tantos alunos que passam, a gente esquece o nome delas. Inclusive, a menina é daqui de São Miguel, mas ela passou, viu, para arquitetura. Daqui pro final dela, talvez eu lembre o nome dela. E aí, qual é esse A que eu vou usar no sentido de existir? A, verbo. Muito bem, Joiciara. Ó, esse A aqui com H, ele tem um sentido de existir. Então, tem gente enganando a gente, eu posso escrever muito bem, tirar o tem, colocar o A com H. A gente enganando a gente, ou seja, existe gente enganando a gente. Olha, eu queria que vocês lembrassem pelo menos desse básico aqui, porque tem muitas funções do A, o A sem o H, né? O A com H e o A com H do outro lado, certo? Então, eu quero que vocês lembrem pelo menos esses básicos aqui, tá bom? Esse A sem H é sempre quando nós estivermos nos referindo, ou seja, sempre que a gente estiver falando em algo que ainda vai acontecer, que irá acontecer, ou seja, tempo futuro. Daqui a 2 meses será meu aniversário. Daqui a 2 meses é que ainda vai chegar esses 2 meses, ainda vai passar esses 2 meses para poder chegar ao aniversário. Então, esse aqui, sem o H, é sentido de algo futuro, que ainda vai acontecer, tá certo? Esse A. Tia, Oi. explica do a, tá e da ata. A tá e data. Ah, pronto. Inclusive é o A com um H assim, a nossa preposição de interjeição, desculpa.
eu apagar aqui e botar outra cor para não ficar. Cadê? Pronto. Antes de eu ir para apagar, bora a dúvida aqui do Vitor Gabriel. Quando eu falo tá, esse A de interjeição, lembra que interjeição é o que lembra não, que nos remete, que nos lembra mesmo, sentimentos. Quando eu falo é sentimento de surpresa, é sentimento de satisfação, tá bom? E esse tá aqui, esse tá é uma coisa de estar. É a mesma coisa eu falar, está bem, tá certo? Então, esse A aqui tinha que ser A com H por ser interjeição. E esse tá aqui é a contração, é uma coisa de estar. Só que eu contraí ele, a palavra me fugiu da cabeça. Eu resumi ele em tá, ok? Então, esse tá no cordão C. Está certo. Está bem. Mas só que o brasileiro, e principalmente cearense, a gente sempre costuma reduzir a palavra, tá bom? Então, esse tá, o correto seria o A com H depois, certo? Porque é uma interjeição. E esse tá aí é uma coisa de estar. Está certo. Está bem, tá bom? E esse tá aqui, ele não existe nesse sentido aí de surpresa, tá bom? Esse tá aqui, ele sempre vai ser ou o nome de uma fruta, ou ele vai ser o nome de um documento, que é ata. A ata da reunião, por exemplo. Então, lá naquele memezinho lá da Mônica, né, lá no computador, o correto que deveria estar lá é esse primeiro. O A com interjeição e o tá, esse T e o A aí acentuado, ok? Que é o mesmo tá de estar. Está certo, está bem, ok? Pronto, isso mesmo, Ingrid. Entendido essa daí do A tá? Do memezinho da Mônica? Entendido o uso da interjeição, quando é que eu uso o A com o H no fim? Eu sempre vou usar ele com H no fim, quando for sentimento de surpresa. Ou então satisfação. Tá. Ou seja, aí é o de satisfação, né? Tá certo. Ok? Compreendido? Então, vamos para o outro A com H na frente. Eu quero que vocês lembrem, porque é muito comum usar o A com H na frente em dois sentidos. Ele é um verbo, certo? E o sentido vai ser de existir ou então de fazer. Exemplo, a dúvida na hora de fazer a prova. Esse aí é o sentido de existir ou de fazer? E aí, há dúvidas, eu posso trocar por faz dúvida na hora de fazer a prova, eu posso trocar por existe dúvida na hora de fazer a prova. Estão me ouvindo? Há sentido de existência. Muito bem, Ingrid. Então, aqui, ó, há dúvida na hora de fazer a prova. Esse há é o sentido de que existe dúvida na hora de fazer a prova. Há poucos dias estávamos na praia. Aqui é o sentido de fazer, né? Faz poucos dias que estávamos na praia. Esse fazer aqui também lembrando que é sentido de tempo decorrido. É a mesma coisa do tempo passado. Então, gente, o que é importante vocês saberem? Saber e relembrar, tá bom? Esse A com H depois, geralmente vem com uma interjeição, certo? Acompanhando a interjeição. Ele é... Interjeição não, exclamação. Ele é uma interjeição e ele serve para mostrar, esse A aí serve para mostrar sentimento, tá bom? De surpresa, de satisfação.
O A com H, que vem antes, aqui, ó, o H antes, ele é um verbo, sempre vai ser um verbo, tá bom? E o sentido vai ser de existir ou então de fazer, mostrando um tempo que já passou. Há 10 dias eu estava comemorando aniversário. Ou seja, faz 10 dias que eu estava comemorando aniversário, por exemplo. Aqui na frase da Ingrid, há um Deus no céu zelando por nós. Eu posso trocar esse há por existe um Deus no céu zelando por nós. Então, há o sentido de existir, o sentido de fazer, mostrando um tempo que já passou. Lembre-se daí para a prova, tá bom? A com H depois, que nem aqui embaixo, tá bom? Nós temos sentido de sentimento, certo? Portanto, aqui nós temos uma interjeição. Lembre-se sempre dessas palavrinhas, verbo, interjeição, tá bom? Isso vocês já estão no terceiro ano já para saber isso daí. É próprio do terceiro ano já estar dominando as classes gramaticais. O que é verbo? Verbo indica ações, não é isso? Ou então um fenômeno da natureza, ou então o estado de uma pessoa. Interjeição indica palavrinhas que indicam sentimentos, que ajuda a transparecer sentimentos, tá bom? Esse aqui, quando indica tempo futuro, ou então ainda distância, ele é uma preposição. Preposição são palavras que liga uma outra palavra, um termo a outro dentro da frase, tá bom? Vamos passar adiante, que já são 10 horas. Uso dos porquês. Não sei o porquê de tanta euforia. Qual é o porquê que eu uso? É o porquê separado? É o porquê com acento também separado? É o porquê junto sem acento? É o porquê junto com acento? Eu quero saber se vocês estão já dominando o conteúdo. Depois a gente vai para a revisão. E aí? Não sei o porquê de tanta euforia. Porquê separado. Porquê junto com acento. Muito bem, você sabe dizer por quê? Porque o porquê junto com acento, ele é sempre acompanhado por o, né? Não sei o porquê de tanta euforia. Show de bola, Rayara. Esse porquê junto com acento, sempre quando vocês verem esse ozinho aqui, tá bom? A gente fala o, né? Não sei o porquê de tanta euforia. Sempre quando vocês verem esse uzinho aqui, tá bom? Esse o com som de u, vocês sempre vão usar o porquê junto e com acento, tá bom? Além do o, pode vir a palavra a palavra aquele. São várias palavras que determinam que este porquê aqui vai ser junto e com acento. Então, uma dica que eu dou também é sempre que vocês trocar pela palavra motivo. Não sei o motivo de tanta euforia. Vocês trocando pela palavra motivo, só a palavra motivo, nunca vai falhar, não, tá bom? Sempre vai dar certo. Mas sempre quando vocês verem o ozinho, também precisa pensar muito, não. É outra dica muito boa que a Rayara deu, tá bom? Então, esse primeiro porquê é junto e com acento. Você não compareceu à reunião por quê? Qual é o porquê que eu uso no final de frase? Frase interrogativa. Porquê separado e com acento. Pronto, muito bem, Rara, tá garantindo os porquês. O porquê separado e com acento sempre vai ser usado no final de perguntas, tá bom? Os caminhos por que percorremos são tortuosos. Qual é o porquê? Eu acho que essas é uma das mais complicadas da gente lembrar, porque este porquê aqui, nesse sentido aqui, a gente só aprende no ensino médio, mas só que vocês já estão no terceiro ano, já devem ter visto muito essa situação aí. Os caminhos por que percorremos são tortuosos. Professora. Oi, Hera. Eu sempre me confundo se é o porquê separado e sem acento ou é o porquê junto e sem acento. Isso, é a dúvida, fica entre esses dois aí mesmo. Bora deixar ele por último, bora para a D é fácil. Por que não desiste dessa aventura maluca? Qual é o porquê que nós usamos? Eu tô na D, eu pulei a C, vou deixar ela por último. Bora para D. É Início o de pergunta. porquê separado e sem acento. Muito bem.
Tanto a Rayara como a Joiciara aqui e a Ingrid no chat estão falando que é. Não, só quem falou foi a Ingrid. Que é o porquê. A Ingrid está falando, confirmando a mesma coisa que a Rayara. Que é o porquê separado e sem acento, ok? Sempre início de pergunta, nós vamos separar o porquê e ele não vai ter acento, ok? A última é: voltamos porque estávamos com muita saudade. Qual o porquê? Esse daí, tia, é quase a mesma situação do item C. Pronto. Então, nós vamos agora tirar essa dúvida e não esquecer nunca mais. Só apagar aqui que eu já escrevi. Olha, o porquê aqui na C e na D, nós vamos usar todos dois sem acento, tá bom? Mas um é separado e o outro é junto. Quando é que eu uso junto? No meio da frase. Eu vou usar o junto no meio da frase sem acento quando a frase estiver indicando causa de alguma coisa. Uma causa, explicação ou causa de alguma coisa. Qual é das duas? A C ou a E que indica causa de alguma coisa? Os caminhos porque percorremos são tortuosos ou voltamos porque estávamos com muita saudade? Qual é que indica Ah, uma é, causa? indica causa, O tia. item é, professora, voltamos porque estávamos com muita saudade. Muito bem, Joiciara, e muito bem, Rayara. Sempre quando estiver indicando causa, é o porquê junto e sem acento. Não precisa nem titubear, precisa nem ficar em dúvida, tá bom? Voltamos porque estávamos com muita saudade. Estávamos com muita saudade é a causa da pessoa ter voltado, ok? Aqui, na C, como não indica causa, o porquê não vai ser junto, não. O porquê vai ser separado. Mas como é que vocês vão identificar que o porquê é separado e sem acento? Ih, gente, a professora caiu. Se eu cair também, vocês podem dizer pra ela que é porque aqui tá chovendo bastante. Qualquer coisa foi a internet. Essas aulas são maravilhosas, sério. Aprendo muito com ela. Aqui vai começar a chover e tá ventando bastante. Eu vou já tomar banho na chuva. Aqui a aula tá boa, mas o negócio é porque eu tenho que toda vez assistir a aula na casa da minha sogra por causa do barulho que é grande. E lá em casa não pega internet. Aí é um trelelê. Ingrid, pelo menos a casa da sua sogra é perto. Oi? A casa da tua sogra é perto, pelo menos. É vizinha. Mas é porque eu tenho que fazer as coisas em casa também de manhã, porque meu marido sai para trabalhar, para plantar. Aí eu tenho que fazer as coisas em casa, tenho que fazer almoço, janta e estudar. Então, já Para vou as correr aqui atividades. para dar tempo vocês Aí fazerem as fica coisas no de vai e vocês vem, na trabalhar. casa outra. É isso aí. Vamos lá, então, terminar rapidinho para vocês cuidarem nas coisas de vocês de casa. Vamos lá. Estão me ouvindo, né? Sim. Vamos lá.
Então, a letra C. A letra C, o porquê é separado e sem acento, porque eu posso trocar ele pela a expressão pelo qual. No caso aqui, como caminhos está no plural, eu vou falar pelos quais. Os caminhos pelos quais percorremos são tortuosos. Então, o porquê aqui, como eu disse já, o porquê é separado, porque eu posso trocar por essa expressão. Esse por aqui, ele corresponde à expressão, à palavra pelo. E o que corresponde à palavra quais. Como pelos quais são duas palavras, então o porquê tem que ser formado por duas palavras, pelo por e pelo que. Quando eu tenho porquê separado, eu tenho duas palavras. Quando eu tenho porquê junto, eu tenho só uma palavra só. Compreendido isso daí? Acho que tô entendendo. Como é que eu vou saber se eu vou usar o porquê no meio da frase, separado e sem acento? É sempre relembrar essa expressão. Ou pelo qual, ou pela quais, ou pelos quais, ou pelas quais, tá bom? Por que que vai ser separado? A explicação gramatical é porque este porquê, certo? Separado e sem acento, ele equivale a essa expressão, pelo qual, pelas quais, tá certo? E pelas quais, eu tenho duas palavras. Se eu tenho duas palavras, então o porquê tem que ser duas palavras também, porque não equivale, ou seja, um está no lugar do outro. Então, porquê vai ser sempre separado, porque eu preciso de duas palavras, ok? Por que separado e sem acento? Sempre início de pergunta, tá certo? E também perguntas indiretas. Por que você está zangada? Início de pergunta já ataca logo lá o porquê separado e sem acento, tá bom? Porquê separado e sem acento, que já é início de pergunta. Não entendi por que você está zangada. Aqui ele está querendo saber por que a pessoa está zangada. Então, aqui é uma pergunta indireta, tá bom? Tem a pergunta indireta, ele está querendo saber alguma coisa também. Não entendi porque você está zangada. Então, por que também separado e sem acento? E tem aquela situação que não é pergunta, mas eu posso trocar pela expressão pelo qual, tá bom? O porquê. Professor, Oi. nessa expressão aí, não entendi por que você está zangada. Esse porquê aí, ele também pode ser substituído, não entendi o porquê você está zangada. Eu não entendi tua pergunta. Assim, ó, na expressão, tá assim, ó, não entendi por que você está zangada. Esse porquê separado e sem acento, ele pode ser substituído pela expressão não sei o porquê você está zangada. Com o O na frente, é? Isso, Mas se tiver o O, aí obrigatoriamente o porquê vai ser junto e com acento. entendi. Por causa do motivo, né? Isso. Não entendi o motivo de você estar zangada. Gente, português é cheio de armadilhazinha pra gente. Por isso que a gente tem que estar sempre lembrando essas dicasinhas. Porque só com as dicas que dá pra gente identificar qual a palavra certa a ser usada. Inclusive, a nossa língua portuguesa é considerada mais difícil até, assim, os estrangeiros, certo? Que se tiver de aprender o português, tiver de aprender o inglês, eles acham mais simples entender o inglês, aprender o inglês do que o nosso português. Porque o nosso português é cheio de regra. Até um pouco, muitas eu considero desnecessária. Pessoalmente, eu considero desnecessária. Mas isso a gente tem que aprender, né? Os vestibulares, as provas por aí cobram, né? Esse porque junto e sem acento, a gente aprende lá no fundamental, que é para a resposta. Mas só que geralmente não tem pergunta. E nós vamos saber se estamos respondendo alguma coisa. Numa redação, por exemplo, a gente usa bastante o porquê junto e sem acento. Não tem pergunta na redação. Você está escrevendo um texto ali. Então, porquê junto e sem acento é sempre quando estiver indicando, a frase estiver indicando uma causa. Por exemplo, estou zangada porque tirei uma nota ruim. O fato de ter tirado nota ruim é a causa da pessoa estar zangada. Então, aqui nós temos a indicação de causa. Sem a indicação de causa, porque junto e sem acento.
Pode passar, não tá ligada a câmera, não. Porque separado e com acento é sempre no final de pergunta. Porque junto e com acento, sempre quando vocês vê o artigo, tá bom? O artigo aqui, o O. Sempre quando vocês vê o Ozinho, já pode colocar o porquê junto e com acento. Mas muitas vezes não é só o acento, o O que vem, não. Às vezes vem uma outra palavra e o porquê também vai ser junto e sem acento. Portanto, é melhor você trocar pela palavra motivo e não vai ter erro, tá bom? Deu para entender, gente? Aí deu para relembrar os porquês. Nós estudamos porquês desde o primeiro ano e naquela prova diagnóstica que teve no início desse ano, do terceiro ano, a gente viu que teve muitos erros nesses conteúdos considerados básicos. São básicos porque quase em toda prova tem, viu? Quase toda prova de concurso sempre vai ter uso dos porquês. Então, só para fechar, porquê separado e sem acento, nós temos 3 situações. Início de pergunta. Segunda situação, uma pergunta subentendida, começa daí do exemplo. Não entendi por que você está zangada. Ele está querendo saber por que a pessoa está zangada, mas não fez a pergunta direta. Então, aqui nós temos uma pergunta indireta. E a terceira situação do porquê separado e sem acento é quando eu troco pela expressão pelo qual, tá bom? Porque junto e sem acento é quando eu estou na frase ou no texto, está sendo indicado uma causa de algo. Estou zangada porque tirei nota ruim, tirou nota ruim, é a causa da pessoa estar zangada. Porque separado e com acento no final é sempre no fim de pergunta. Porque junto e com acento é sempre quando eu puder trocar pela palavra motivo. Bora ver aqui esse texto do descritor 4. Seu bichinho pode virar uma fera. Aqui nós temos, né, vários animaizinhos, gatos e cachorro. É a linguagem não verbal, que é a imagem. E nós temos aqui em cima, seu bichinho pode virar uma fera. Essa frase está indicando uma linguagem verbal. E o cartaz como um todo, nós temos uma linguagem mista, em que eu tenho linguagem verbal e não verbal misturada. De acordo com esse texto, cães e gatos devem ser cuidados por um adulto? Tem alguma coisa que diz aqui que deve ser um adulto, tem que levar eles para ser cuidado? Aqui fala de adulto no texto? Sim ou não? Já podemos descartar a letra A? Estão me ouvindo? Sim, professora, mas no meu não mudou? O slide continua no texto ainda? Continua no texto, é? Mudou agora? Mudou sim agora. Pronto. Na letra A, segundo o texto lá, do cartaz lá, os cães e gatos devem ser cuidados só por adulto? Lá tem Não. falando de adulto no texto? Não, né? Então, nós já descarta a letra A. Os animais devem ser vacinados? É isso que o cartaz está mostrando? Está querendo repassar? Embaixo no texto tinha dizendo campanha de vacinação. Pode ser o Muito item mesmo, bem. professora. Muito bem. Inclusive, eu devia ter chamado a atenção para ele e li só a parte de cima, né? Campanha de vacinação contra a raiva. Muito bem, Rayara. Então, no caso aqui, o texto está falando que os cães devem ser vacinados, cães e gatos? Sim. Sim, muito bem. Sim. Lá explica que os animais, cães e gatos, podem transmitir doença às crianças. Lá está explicando isso. Não. Então, não tem que falar lá em criança e nada. Tem dizendo que os cães e gatos precisam conviver junto. Não. Também não tem nada disso. E nem mostra que cães e gatos são perigosos, né? Portanto, o correto é a letra B. Aqui só fala, seu bichinho pode virar uma fera, campanha de vacinação contra a raiva. Esse fera aqui é no sentido de que quando estão com raiva, né, os animais, eles ficam bem bravos, certo? Mas isso não quer dizer que os animais que estão querendo
mostrar que os animais são perigosos. Eles podem dizer que ele pode ficar perigoso, mas no momento ele não é perigoso, não, tá certo? O verbo são aqui está dizendo que no momento eles são perigosos, mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que pode virar, né? Pode, no futuro, né? Pode vir a virar. Então, a letra E está descartada por esse motivo. Leia o texto abaixo e responda. A charge a seguir utiliza apenas a linguagem não verbal. Aqui nós não temos nenhuma frase, tá certo? Para transmitir a ideia de quê? Qual é a ideia que está sendo transmitida? Nós temos aqui uma televisão e vários canos de arma apontada para o homem. Temos bomba, granada, uma espada ali. O homem se escondendo da televisão. O que é que quer transmitir essa charge para a gente? A violência não está presente no cotidiano dos brasileiros. Ela está querendo dizer que a violência não está presente no nosso dia a dia. Essa está certa ou está errada? Tá errada, professora. Está errada. Dizer que a violência não está presente, no caso lá, as armas, os canos das armas apontando, né, na televisão, quer dizer que a televisão está mostrando muitas notícias ou muitas imagens de violência, né? Portanto, a letra A está descartada. B. Apesar de a violência ser algo muito comum na sociedade, conseguimos nos proteger dela? É isso que a charge está dizendo? Não. Muito bem. Não tem nada a ver dizer que nós estamos nos protegendo da violência. O fato do homem estar lá atrás do sofá. Oi. Como, por exemplo, hoje, né, a gente vê a violência que acontece na TV, e daí eu tiro que hoje ninguém morre mais de diabetes, ninguém morre mais de coração, ninguém morre mais de outro tipo de coisa, só de Covid. As outras doenças sumiram automaticamente. O meu ponto de vista pessoal sobre esse assunto é meu e Eugênia, professora, certo? Que também acompanho as informações, não só na televisão. Na verdade, eu acompanho mais na internet, porque na internet tem mais informações de vários canais diferentes. Na televisão, o que passa mais é na Globo, né? Isso daí. Então, na internet, eu pego do UOL, eu pego do G1, eu pego do Estadão, eu pego do Jornal O Povo, o Diário do Nordeste. Eu gosto muito da internet porque ela dá um leque maior, uma visão maior da situação. Então, a minha opinião pessoal, a partir desse assunto. Sempre morreu muita gente, muitas pessoas de diabetes, né, de câncer, de ataques cardíacos, e nunca foi muito propagado porque essas doenças eram meio que naturalizadas, meio que tornado algo comum. Por que a Covid está tão sendo falado agora? É porque nunca se morreu tanta gente num período tão curto, relativamente tão curto, de uma vez só. Morreram, agora já estão chegando perto de 300 mil pessoas em um ano que morreu de Covid. E não morreu 300 pessoas, 300 mil, né? Em um ano de diabetes, não morreu 300 mil pessoas em um ano de ataques cardíacos, por exemplo, ou de câncer. Então, assim, a Covid chama a atenção porque ela é muito cruel. A Covid, ela mata em pouco tempo. Geralmente, as pessoas que morrem, ela leva um mês de internação para morrer. Muitas vezes, a pessoa sente os sintomas, certo? Principalmente a questão da falta de ar, dos pulmões comprometidos. Por exemplo, na segunda, sentiu os efeitos, né? Os sintomas. E no domingo, no final da semana, a pessoa morre. Outra coisa que tem que chamar a atenção dessa doença ser muito bombardeada é o fato dela ser muito cruel, né? A pessoa, quando está morrendo, ela não pode ver a família. As mães não vê o filho, né, pela última vez, ou o filho não vê a mãe pela última vez. Por isso que é muito bombardeado a questão da Covid, não é mais tão falado as outras doenças, mas elas existem sim. Deu para entender? Estão me ouvindo? Alguém deu um alô? Sim, professora, pode continuar. Vamos continuar.
Todos estão habituados, segundo lá a charge, todos estão habituados com informações sobre a violência e isso. Acho que foi a internet dela. Gente, Travou gente, aqui no meu misericórdia, meu celular, eu vou cerebro botar tá de com novo. 96% já. Travou totalmente. Professora, o Vitor Gabriel havia pedido para lhe avisar que se ele saísse da aula era porque a internet tinha caído, porque ele estava chovendo muito lá e eu vi aqui que ele saiu. Pronto, essa é a última vez, eu vou liberar vocês. No caso aqui, dá para ver que o cara está, né, que o homem da charge está espantado, tá? A gente vê aqui ele bem espantado, né, com medo. Então, a gente já pode descartar também a letra D, né? Não a C, aliás. Na D, as notícias sobre violência transmitida pela televisão não assusta os cidadãos. Não está assustado lá o cidadão lá? Tati, ele parece estar muito assustado. Inclusive, ele está até atrás da cadeira, né? Isso. Pelo fato dele, aqui está dizendo que não assusta o cidadão, mas ele está assustado, então essa está errada. Então, o que sobrou para a letra é. A letra E diz o seguinte: é grande o número de informações e notícias sobre a violência transmitida pela televisão. Então, a charge está tentando transmitir essa mensagem para a gente, que é grande o número de informações. O fato lá de ter muito cano, né, lá de revólveres, né, canos, granadas e bombas aqui, está mostrando, está tentando representar as várias notícias e informações sobre violência sendo transmitida pela televisão. Então, no caso, é a letra E. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Boa sorte no simulado, principalmente vocês que participam muito na aula do Meet, viu? Pode ter certeza que vocês vão ser vão ser ajudados por todos nós professores. Vocês que participam bastante, vocês merecem notas boas, porque a gente é mais do que uma nota numa prova. A gente é o nosso esforço, a gente é o nosso compromisso, e nós, professores, eu, Elis e Flavinha, vamos levar em consideração tudo isso daí, tá bom? Muito obrigada. Mas se esforce, tá bom? Nós, na escola, levamos em consideração o compromisso de vocês. Mas se esforce para aprender, porque as provas de concurso e vestibulares muitas vezes não levam isso em consideração, não, tá bom?